Fala pessoal, tudo bom? Prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo do Gran Cursos, e hoje estamos aí com dicas para a CLDF. Concurso esse que você vai fazer e você vai passar, eu tenho certeza, tenha fé nisso. Olha só, pessoal, a dica de hoje é sobre um tema que, se você ainda não viu, é bom que você saiba, que é a diferenciação entre interesse público primário e interesse público secundário. Na tela aqui pra gente, produção, olha só. Então, interesse público primário e o interesse público secundário. Como assim, professor? Interesse público é interesse público e ponto final. Não é bem assim. Interesse público é uma expressão que também tem duas vertentes. O interesse público primário é o interesse público propriamente dito. E o interesse público secundário é o interesse do Estado. Então o Estado, ele é uma pessoa jurídica e ele tem os seus interesses. E esse interesse, que é o interesse do Estado, que muitas vezes vai se associar com interesses financeiros, é o chamado interesse público secundário. E repetindo, o interesse público primário, esse sim é o interesse da coletividade, é o interesse público propriamente dito. E olha só, pessoal, anota isso aí, anota o seguinte, que o interesse público secundário, ele só será válido quando coincidir com o interesse público primário, que é o interesse público propriamente dito. Então, o interesse público secundário, ele só será válido quando coincidir com o interesse público primário, que é o interesse público que o Estado realmente deve buscar. Então, o Estado, ele tem que praticar atos que muitas vezes vão satisfazer o seu interesse de Estado como pessoa jurídica, mas também tem que atender ao mesmo tempo e principalmente o interesse da coletividade, que é o interesse público que o Estado realmente vai ter que buscar. Quer ver um exemplo? Imagina só que o Estado fala assim, olha, eu quero arrecadar, estou sem dinheiro, tenho que arrumar dinheiro para reabastecer os cofres do Estado, que eu, Estado, estou sem dinheiro para fazer as políticas públicas que eu tenho que fazer para a sociedade. Ele diz assim, olha, Detran, vamos fazer o seguinte, você é uma entidade que fiscaliza trânsito e, por consequência, aplica multas. Então, olha só, procure aí nas rodovias pontos onde você pode colocar alguns pardais, né, que é aqueles equipamentos onde você mede a velocidade, e coloca num ponto que a pessoa, ela na verdade não vai ver o pardal, é um ponto que ela acelera bastante e aí ela vai acelerar, o pardal vai flagrar e depois a multa vai ser aplicada. E você pode colocar onde você quiser. Se naquele local tem acidente ou não, isso é indiferente, eu quero saber é de multar. Então o Estado está praticando uma conduta pensando apenas em quê? No seu interesse secundário, que é reabastecer o Estado de dinheiro que ele está sem. Só que não está coincidindo com o interesse público primário, que é o interesse da coletividade. Então, se ele quer fazer aquela conduta só pensando no seu interesse e não no interesse coletivo, essa conduta é ilegal. Por quê? Porque viola o interesse da coletividade que não está sendo buscado nessa situação. Correto? Anota-se ainda, olha só, o interesse público secundário é disponível e o interesse público primário, ele é indisponível. Então o Estado, ele pode dispor de um interesse que é dele. Agora, o interesse que não é dele, direto, é da coletividade, ele não pode abrir mão. Então o Estado pode ter uma dívida com um particular e não buscar essa dívida, não recuperar essa dívida? Pode. A gente não vê muitos programas de governo aí que são perdão de dívidas tributárias? O Estado pode fazer uma lei anistiando um devedor tributário, por exemplo, e ele não tem que pagar aquela dívida, não pagar juros, não pagar multa de uma dívida que ele tem frente ao Estado. Então, se houver uma lei autorizando o Estado a abrir mão de algum interesse financeiro, o interesse secundário, ele vai poder dispor. Agora, o interesse público primário, que é o interesse público propriamente dito, esse é indisponível. Tranquilo, meus amigos? Então ficamos com mais a dica de hoje de Direito Administrativo e até a próxima dica e vem com a gente aí.